Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Segunda seção, o processo de circulação do capital. Tópico, capital fixo e capital circulante. Quinta parte, páginas 557 a 567. Se ele precisa constantemente de 1/3 do tempo de produção das suas mercadorias para vendê-las, então, etc. Deve ser possível solucionar esse problema por meio de uma equação bem simples, a qual retornaremos mais tarde. Ela não faz parte propriamente deste ponto, mas a questão é importante por causa das questões do crédito mais tarde. Contudo, até aqui está claro o seguinte: denomine-se TP o tempo de produção, TC o tempo de circulação, o capital de C, maiúsculo. Capital não pode estar ao mesmo tempo em sua fase de produção e em sua fase de circulação. Se ele deve continuar a produzir enquanto circula, ele precisa ser dividido em duas partes, uma das quais na fase de produção, enquanto a outra na fase de circulação. E a continuidade do processo é mantida pelo fato de que, quando a parte A está posta naquela determinação, a parte B está posta nesta. Seja X a porção que sempre se encontra na produção. Desse modo, X igual a capital menos B. Seja B a parte do capital que se encontra na circulação. C igual a B mais X. Se o tempo de circulação TC fosse igual a zero, B seria igualmente igual a zero e X igual a capital. B vezes B, ou vezes circulação. A parte do capital que se encontra em circulação, dividido por capital, o capital total, igual a tempo de circulação, que é dividido por tempo de produção, vezes circulação, dividido por capital, igual a tempo de circulação, dividido por tempo de produção. A parte do capital que se encontra em circulação está para o capital total na mesma proporção que o tempo de circulação está para o tempo de produção. Se um capital de 100 gira cada 4 meses com um ganho de 5%, de tal modo que um mês de tempo de circulação corresponde a 3 meses de tempo de produção, o valor excedente total, como vimos, nota 293, ver página 547 a 549 já lidas, será igual a 5 vezes 12 quartos por mês, igual a 5 vezes 3 igual a 15, em lugar de 20, caso o circulante igual a zero. Pois nesse caso, S igual a 5, 12 terços igual a 20, mas agora 15 é o ganho de um capital de 75 a 5%, em que o tempo de circulação é igual a zero, que gira 4 vezes ao ano, que está continuamente empregado. No fim do primeiro trimestre, ganho de 3 3/4 no fim do ano, 15. Mas ele só giraria um capital total de 300, ao passo que seria de 400 se nesse caso o tempo de circulação é igual a zero. Por conseguinte, um capital de 100, em que o tempo de circulação totaliza 1 mês por 3 meses de tempo de produção, pode empregar continuamente de forma produtiva um capital de 75. Um capital de 25 é constantemente circulante e improdutivo. 75 dividido por 5 igual a 3 meses, dividido por 1 mês. Ou se denominarmos P a parte do capital empregado na produção, C a parte na circulação e os tempos correspondentes, C e P, temos C inicial e P inicial, P dividido por C igual a P inicial dividido por C inicial, vezes P dividido por C igual a 1 dividido por 1/3. A parte de capital que se encontra na produção se relaciona constantemente à parte que se encontra na circulação, na proporção igual a 1 dividido por 1/3. Este 1/3 é constantemente representado por componentes que se alternam, mas P dividido por C igual a 75 dividido por 100, igual a 3/4. C igual a 1/4, P dividido por C igual a 1 dividido por 4/3 e C dividido por C igual a 1 dividido por 4. A rotação total igual a 4 meses, P dividido por R igual a 3 meses, dividido por 4 meses igual a 1 dividido por 4/3. Na circulação do capital ocorre simultaneamente uma mudança de forma e uma mudança de substância. Temos de partir aqui não do dinheiro, mas do processo de circulação como pressuposto. Na produção, considerado sob o aspecto material, o instrumento é usado e a matéria-prima é processada.
O resultado é o produto, um valor de uso recém-criado distinto dos seus pressupostos elementares. No processo de produção, considerado sob o aspecto material, primeiro é criado o produto. Essa é a primeira e essencial modificação material. No mercado, na troca por dinheiro, o produto é expulso do circuito do capital e fica à mercê do consumo. Devém objeto de consumo, seja para a satisfação final de uma necessidade individual, seja matéria-prima de outro capital. Na troca de mercadorias por dinheiro, coincidem a modificação material e a de forma, precisamente porque no dinheiro o próprio conteúdo faz parte da determinação formal econômica. Mas a reconversão do dinheiro em mercadoria está ao mesmo tempo presente aqui, ou seja, na renovação do capital nas condições de produção materiais. Ocorre a produção ou a reprodução de um valor do uso determinado, bem como a do valor enquanto tal. No entanto, como aqui o elemento material no ingresso, na circulação, estava antecipadamente posto como produto, da mesma maneira no fim da circulação a mercadoria é posta de novo como condição de produção. O dinheiro, na medida em que figura aqui como meio de circulação, só o é, de fato, como mediação. De um lado da produção, com o consumo na troca, em que o capital expele de si o valor na forma do produto, e de outro entre a produção e a reprodução, em que o capital se repele na forma do dinheiro e atrai para o seu circuito a mercadoria, na forma da condição de produção. Considerado sob o aspecto material do capital, o dinheiro aparece simplesmente como meio de circulação. Sob o aspecto formal, aparece como medida nominal de sua valorização, e para uma fase determinada como valor existente por si. Por isso, o capital é tanto mercadoria, dinheiro, dinheiro, mercadoria, quanto dinheiro, mercadoria, mercadoria, dinheiro. E de tal modo que aqui as duas formas da circulação simples recebem ao mesmo tempo outra determinação, sendo dinheiro, dinheiro, dinheiro que cria dinheiro, mercadoria, mercadoria, mercadoria cujo valor de uso é tanto reproduzido quanto multiplicado. Com referência à circulação de dinheiro, que aparece aqui como interessado ou ingressado na circulação do capital e determinada por ela, queremos apenas observar a passagem ou de passagem, porque no fundo o tema só pode ser tratado depois que forem analisados os muitos capitais em sua ação e reação recíprocas, que aqui, evidentemente, o dinheiro é posto em determinações diferentes. Foi suposto até agora que o tempo de produção coincide com o tempo de trabalho. Contudo, acontecem interrupções do trabalho no interior da própria produção, por exemplo, na agricultura, antes que o produto esteja concluído. Pode ser empregado o mesmo tempo de trabalho e a duração da fase de produção ser diferente, porque o trabalho foi interrompido. Se a diferença consiste apenas em que o produto requereu um trabalho mais longo, pode ser finalizado em um caso mais rápido em um caso do que no outro. Então não há nenhum problema, porque é claro, nesse caso, de acordo com a lei geral, que o produto em que está contido um quanto maior de trabalho tem um valor tanto maior, e que se a reprodução em um período dado é menos frequente, então o valor reproduzido é tanto maior. É 2 vezes 100. É exatamente o mesmo que 4 vezes 50. O que ocorre com o valor total também ocorre com o valor excedente. A duração desigual requerida por produtos diferentes, apesar de neles ser aplicado somente o mesmo tempo de trabalho, ou seja, em trabalho acumulado e vivo, constitui a questão. O capital fixo age aqui supostamente sozinho, sem trabalho humano, como, por exemplo, a semente confiada ao seu seio da terra. Na medida em que ainda é requerido o trabalho adicional, deste deve ser deduzido. A questão deve ser posta de forma pura. Se aqui o tempo de circulação é o mesmo, a rotação é menos frequente, porque a fase de produção é maior. Portanto, o tempo de produção mais o tempo de circulação é igual a 1R, maior que no caso em que o tempo de produção coincide com o tempo de trabalho. O tempo que aqui é necessário para que o produto chegue à maturação. As interrupções do trabalho constituem, nesse caso, condições de produção. O não tempo de trabalho constitui condição para o tempo de trabalho para fazer deste último efetivamente tempo de produção. Evidentemente, a questão de fato faz parte somente da igualação das taxas de lucro. No entanto, a razão tem de ser esclarecida aqui. O retorno mais lento, isso é o essencial. Não deriva aqui do tempo de circulação, mas das próprias condições sob as quais o trabalho devém produtivo. Ele faz parte das condições tecnológicas da produção ou do processo de produção. É preciso negar de forma absoluta, pois é algo perfeitamente inepto, que uma circunstância natural que impede o capital de um determinado ramo de produção de trocar-se no mesmo tempo pelo mesmo quanto de tempo de trabalho
como outro capital em outro ramo de produção, possa contribuir de alguma maneira para aumentar o seu valor. O valor e, portanto, também o valor excedente não é igual ao tempo que dura a fase de produção, mas ao tempo de trabalho objetivado e vivo, empregado durante essa fase de produção, somente o tempo de trabalho vivo, e mais precisamente na proporção em que é aplicado ao trabalho objetivado, pode criar valor excedente porque é tempo de trabalho excedente. É claro que na igualação das taxas de lucro entram outras determinações. Nesse ponto, entretanto, não se trata da distribuição do valor excedente, mas de sua criação. Por isso, foi afirmado corretamente que, sob esse aspecto, a agricultura, por exemplo, é menos produtiva. Produtividade refere-se aqui à produção de valores, que outras indústrias, da mesma forma que sob outro aspecto, na medida em que nela o crescimento da produtividade reduz diretamente o tempo de trabalho necessário, ela é mais produtiva que todas as demais. Todavia, essa própria circunstância só pode beneficiá-la onde já domina o capital e a forma geral de produção que lhe corresponde. Nessa interrupção, o interior da fase de produção já está implícito que a agricultura jamais poderá ser a esfera pela qual o capital inicia, onde ele fixa sua sede inicial. Isso contradiz a primeira condição básica do trabalho industrial. Portanto, é só por efeito retroativo que a agricultura é reivindicada para o capital e a agricultura devém industrial. Por um lado, requer elevado desenvolvimento da concorrência, por outro, grande desenvolvimento da química, da mecânica, etc., da indústria manufatureira. Por essa razão, constata-se também, historicamente, que a agricultura nunca aparece pura nos modos de produção que precedem o capital ou que correspondem aos seus próprios estágios não desenvolvidos. Indústrias rurais acessórias como fiar, tecer, têm de compensar o limite ali posto à aplicação do tempo de trabalho, e que reside nessas interrupções. A não coincidência do tempo de produção com o tempo de trabalho, em todo caso, só pode dever-se às condições naturais, que aqui obstaculizaram diretamente a valorização do trabalho, a apropriação de trabalho excedente pelo capital. Esses obstáculos no seu caminho naturalmente não constituem vantagens, mas, do seu ponto de vista, prejuízos. Na verdade, todo esse caso é referido aqui só como exemplo do capital fixado em uma fase. A única coisa que tem de ser retida aqui é que o capital não cria mais valor, quando não emprega trabalho vivo. A reprodução dos próprios ou do próprio capital fixo aplicado naturalmente não é pôr de valor excedente. No corpo humano, como no capital, diferentes porções não se trocam nos períodos iguais de tempo de reprodução. O sangue se renova mais rápido que os músculos mais rápido que os ossos, que sob esse aspecto podem ser encarados como o capital fixo do corpo humano. Como meios para acelerar a circulação, Stork enumera os seguintes. Primeiro, formação de uma classe de trabalhadores que se ocupa unicamente com o comércio. Segundo, facilidade dos meios de transporte. Terceiro, dinheiro. Quarto, crédito. Ver acima, nota 294, ver página 532 a 533 já lidas. Dessa compilação desordenada resulta toda a confusão dos economistas políticos. Dinheiro e circulação do dinheiro, o que chamamos de circulação simples, são pressupostos da condição tanto do próprio capital quanto da circulação do capital. Do dinheiro, tal como daí existe como uma relação de intercâmbio pertencente a um estágio da produção anterior ao capital, do dinheiro como dinheiro em sua forma imediata, consequentemente não se pode dizer que acelera a circulação do capital, mas que é seu próprio pressuposto. Quando falamos do capital e de uma circulação, nós nos situamos em um estágio do desenvolvimento social em que a introdução do dinheiro não entra como descoberta, etc., mas é pressuposto. À medida que o próprio dinheiro, na sua forma imediata, tem valor, que não representa somente o valor de outras mercadorias, que não é apenas símbolo do seu valor, pois, se uma coisa em si mesma, imediata, deve ser outra coisa imediata, ela só pode representar esta última, não pode senão ser símbolo de uma maneira ou de outra. Portanto, quando ele próprio tem valor, ele próprio é trabalho objetivado em um valor de uso determinado. O dinheiro não só não acelera a circulação do capital, mas ao contrário detém. O dinheiro, considerado nos dois aspectos em que ocorre na circulação do capital, tanto como meio de circulação quanto como valor realizado do capital, faz parte dos custos de circulação, na medida em que ele próprio é tempo de trabalho empregado para, de um lado, encurtar o tempo de circulação e, de outro, representar um momento qualitativo da circulação, reconversão do capital em valor existente por si só.
Sob ambos os aspectos, ele não aumenta o valor sob um aspecto. Ele é uma forma cara de representar o valor, uma forma que custa tempo de trabalho, ou seja, que sai do valor excedente. Sobre outro aspecto, ele pode ser considerado como uma máquina que poupa tempo de circulação e assim libera tempo para a produção. Porém, na medida em que, sendo tal máquina, ele próprio custa trabalho e é produto do trabalho, ele representa diante do capital falsos custos de produção. O dinheiro figura sobre os custos de circulação. O custo de circulação original é o próprio tempo da circulação em contraposição ao tempo do trabalho. Os custos de circulação reais são eles próprios tempos de trabalho objetivado, maquinaria para reduzir os custos originais do tempo de circulação, em sua forma imediata, tal como ele pertence a um estágio histórico da produção que antecede o capital. O dinheiro aparece ao capital, portanto, como custo de circulação em consequência. O empenho do capital tem o propósito de reconfigurar o dinheiro de forma adequada a si, ou seja, transformá-lo em representante de um momento da circulação que não custe tempo de trabalho, que seja ele próprio desprovido de valor. Por isso, o capital tem tendência a abolir o dinheiro em sua realidade tradicional, imediata, e a convertê-lo em algo posto e também abolido unicamente pelo capital, em algo puramente ideal. Não se pode dizer, portanto, como faz Stork, que o dinheiro é um meio de aceleração da circulação do capital. O que tem de ser dito, ao contrário, é que o capital procura convertê-lo em um momento puramente ideal de sua circulação e então elevá-lo à forma adequada que lhe corresponde. Suprimir o dinheiro em sua forma imediata aparece como uma exigência da circulação do dinheiro que deveia um momento da circulação do capital, porque em sua forma imediata pressuposta ele é obstáculo à circulação do capital, circulação sem tempo de circulação. É a tendência do capital. Daí o pôr dos instrumentos que só servem ao encurtamento do tempo de circulação em determinações formais postas simplesmente pelo capital. Da mesma maneira que os diferentes momentos que o capital percorre na circulação são determinações qualitativas de sua própria metamorfose. No que diz respeito à informação ou à formação de um estamento comercial particular, um desenvolvimento da divisão do trabalho que transformou o próprio negócio da troca em um trabalho particular, para o que naturalmente a soma das operações de troca já precisa ter atingido certa extensão, se a troca requeresse a centésima parte do tempo de trabalho de 100 pessoas, cada uma seria trocada em 1/100º de seu tempo, ou em 1/100º de seu tempo. 100 centésimos trocadores representariam uma única pessoa. A cada 100 corresponderia então um comerciante. A separação do comércio da própria produção ou o fato de que a própria troca seja representada perante os trocadores exige, de modo geral, que troca e comércio estejam desenvolvidos até certo grau. O comerciante representa todos os compradores para o vendedor e todos os vendedores para o comprador, não sendo, por conseguinte, um extremo, mas o próprio centro da troca. Por isso, aparece como mediador. A formação do estamento comercial que pressupõe o do dinheiro, se bem que não desenvolvido em todos os seus momentos, é igualmente um pressuposto do capital e, por essa razão, não pode ser apresentada como mediando sua circulação específica. Como o comércio é um pressuposto tanto histórico quanto conceitual para sua gênese do capital, nós teremos de retornar a ele antes de concluir este capítulo, já que ele faz parte da seção que precede ou da própria seção sobre a gênese do capital. A facilitação dos meios de transporte, na medida em que se refere à facilitação da circulação física das mercadorias, não faz parte deste ponto, onde só são consideradas as determinações formais da circulação do capital. O produto só se torna mercadoria, só deixa a fase de produção no momento em que chega ao mercado. Por outro lado, os meios de transporte fazem parte deste ponto, na medida em que os retornos do capital, o tempo de circulação, obrigatoriamente aumentam com a distância entre o mercado local da produção. Em consequência, a redução da distância pelos meios de transporte aparece sob este aspecto, fazendo parte diretamente do exame da circulação do capital. Todavia, isso faz parte realmente da teoria do mercado, ela própria pertencente à seção do capital. Por fim, o crédito, Stork, etc., mistura aqui essa forma da circulação, etc., diretamente posta pelo capital, que resulta, portanto, especificamente da natureza do capital. Essa diferença específica do capital com o dinheiro, estamento comercial, etc., que pertencem, enfim, ao desenvolvimento da troca e à produção, nela baseada em um maior ou menor grau,
E indicar a diferença específica é aqui tanto um desenvolvimento lógico quanto chave para a compreensão do desenvolvimento histórico. Historicamente, nós também encontramos na Inglaterra, por exemplo, da mesma forma na França, tentativas de substituir dinheiro por papel e, por outro lado, de conferir ao capital, na medida em que existe na forma do valor, uma forma puramente posta por ele mesmo. E, finalmente, tentativas de fundar o crédito logo por ocasião do surgimento do capital. Por exemplo, Pett e Bois-Guilbert. No interior da circulação, como processo total, nós podemos diferenciar entre a grande e a pequena circulação. A primeira abrange todo o período desde o momento em que o capital deixa o processo de produção até que retorna a ele. A segunda é contínua e transcorre permanentemente e simultaneamente ao próprio processo de produção. Trata-se da parte do capital que é paga como salário, que é trocada pela capacidade de trabalho. Esse processo de circulação do capital, que, quanto à forma, é posto como troca de equivalentes, mas que de fato se anula e é posto como troca de equivalentes exclusivamente formal, a transição de valor em capital, em que a troca de equivalentes vira o seu contrário, a troca sobre a base da troca se torna puramente formal e a mutualidade está toda em um só lado. Deve ser desenvolvido da seguinte maneira: os valores que são trocados são sempre tempo de trabalho objetivado, um quantum objetivamente presente, reciprocamente pressuposto de trabalho existente, em um valor de uso. O valor enquanto tal é sempre efeito, jamais causa. Ele expressa o quantum de trabalho pelo qual o objeto é produzido, ou seja, pressuposto o mesmo estágio das forças produtivas pode ser reproduzido. O capitalista, na troca de capital diretamente por trabalho ou tempo de trabalho, ao contrário, troca tempo contido, trabalhado em mercadorias por tempo contido e elaborado na capacidade de trabalho viva. O tempo de trabalho vivo que ele recebe em troca não é valor de troca, mas o valor de uso da capacidade de trabalho. Da mesma forma que uma máquina não é trocada ou paga por causa de efeitos, mas como efeito, não de acordo com o seu valor de uso no processo de produção, mas como produto determinado quantum de trabalho objetivado. O tempo de trabalho contido na capacidade de trabalho, o tempo necessário para produzir a capacidade de trabalho viva, é o mesmo que é necessário, sob o pressuposto do mesmo estágio das forças produtivas, para reproduzi-la, conservá-la. Por conseguinte, a troca que se dá entre capitalista e trabalhador é inteiramente correspondente às leis da troca, mas não é apenas correspondente senão no seu máximo desenvolvimento, pois, enquanto a própria capacidade de trabalho não se troca, o fundamento da produção ainda não se baseia na troca, mas esta é simplesmente um círculo restrito que repousa sobre a base da não-troca, como em todos os estágios que precederam a produção burguesa, mas o próprio valor de uso do valor que o capitalista recebeu em troca é o elemento da valorização e sua medida, o trabalho vivo e o tempo de trabalho, mais precisamente, mais tempo de trabalho do que está objetivado na capacidade de trabalho. Mais tempo de trabalho do que custa a reprodução do trabalhador vivo. Portanto, por ter recebido em troca a capacidade de trabalho como equivalente, o capital recebeu em troca, sem equivalente, o tempo de trabalho, na medida em que este excede o tempo contido na capacidade de trabalho. Por meio da forma da troca, apropriou-se do tempo de trabalho alheio sem troca. Por isso, a troca torna-se puramente formal e, como vimos, no desenvolvimento posterior do capital, é abolida também a aparência de que o capital troca pela capacidade de trabalho outra coisa que não o seu próprio trabalho objetivado. Nota 295, ver página 372 a 373, já lida. Ou seja, abole enfim a aparência de que troca alguma coisa por ela. A reversão resulta, portanto, do fato de o último estágio da livre troca ser a troca da capacidade de trabalho como mercadoria, como valor, por uma mercadoria por valor, pelo fato de ser negociada como trabalho objetivado, mas seu valor de uso consistir em trabalho vivo, consistir no pôr de valor de troca. A reversão resulta do fato de o valor de uso da capacidade de trabalho como valor ser ele próprio o elemento criador do valor. Será a substância do valor e substância multiplicadora do valor. Nessa troca, portanto, o trabalhador dá, pelo equivalente do tempo de trabalho nele objetivado, o seu tempo de trabalho vivo, criador e multiplicador de valor. Ele se vende como efeito. Como causa, como atividade, ele é absorvido pelo capital e encarnado nele. Assim, a troca se converte no seu oposto, e as leis da propriedade privada, a liberdade, igualdade, propriedade,
A propriedade sobre o próprio trabalho e a livre disposição sobre ele se convertem na privação de propriedade por parte do trabalhador e alienação do seu trabalho, no seu comportamento em relação a ele como propriedade alheia e vice-versa. A circulação da parte do capital posta como salário acompanha o processo de produção, aparece como relação econômica formal ao lado dele e é concomitante e entrelaçada com ele. É essa circulação que põe o capital enquanto tal, a condição de seu processo de valorização e põe não só uma determinação formal dele, mas sua substância. Trata-se da parte do capital continuamente em circulação, que em nenhum momento ingressa no próprio processo de produção e que acompanha continuamente o mesmo. Trata-se da parte do capital que em nenhum momento ingressa no seu processo de reprodução, o que não é o caso da matéria-prima. Os meios de subsistência do trabalhador resultam do processo de produção como produto, como resultado, mas jamais ingressam enquanto tais no processo de produção, porque são produto acabado para o consumo individual, ingressam imediatamente no consumo do trabalhador e são trocados diretamente por ele, diferentemente, portanto, tanto da matéria-prima quanto do instrumento de trabalho. Trata-se do capital circulante. Nota 296. Traduz uma expressão em grego que corresponde a por excelência. Esse é o único momento no círculo do capital em que o consumo entra diretamente. Ali onde é trocada por dinheiro, a mercadoria pode ser recebida em troca por outro capital como matéria-prima para uma nova produção. Ademais, de acordo com os pressupostos do capital, não é o consumidor individual que se contrapõe a ele, mas o comerciante, aquele que compra a própria mercadoria para vendê-la por dinheiro. Esse pressuposto a ser desenvolvido juntamente com o desenvolvimento do estamento comercial em seu todo, de forma que a circulação entre negociantes seja diferenciada da circulação entre negociantes e consumidores. O capital circulante aparece aqui, portanto, como capital destinado diretamente ao consumo individual dos trabalhadores, enfim, destinado ao consumo imediato e, em consequência, existente na forma de produto acabado. Por essa razão, se o capital, por um lado, é pressuposto do produto, o produto acabado aparece da mesma forma como pressuposto do capital, o que se resolve historicamente no sentido de que o capital não participou da criação do mundo, mas encontrou a produção e os produtos já prontos, antes de submetê-los ao seu processo. Uma vez em andamento, partindo de si mesmo, ele se pressupõe continuamente em duas diversas formas, como produto consumível, matéria-prima e instrumentos de trabalho, para se reproduzir continuamente nestas formas. Tais formas primeiro aparecem como as condições pressupostas por ele mesmo e em seguida como seu resultado. O capital produz em sua reprodução as suas próprias condições. Temos aqui, portanto, por meio da relação do capital com a capacidade de trabalho viva e com as condições naturais da manutenção desta última, o capital circulante determinado também sob o aspecto do valor de uso, como capital ingressando diretamente no consumo individual e sendo consumido por este como um produto. Daí foi concluído erradamente que o capital circulante é o consumível em geral, como se carvão, óleo, corante, etc., instrumentos, etc., melhoramentos do solo, etc., edifícios de fábrica não fossem todos igualmente consumidos, se por consumo for entendida a extinção do seu valor de uso e de sua forma. Mas, do mesmo modo, nenhum deles é consumido se por consumo for entendido consumo individual, consumo no sentido próprio do termo. Nessa circulação, o capital se expele continuamente de si mesmo, como trabalho objetivado para assimilar para si a força do trabalho viva, seu ar vital. Agora, no que se refere ao consumo do trabalhador, ele reproduz uma coisa só, a saber, o próprio trabalhador como capacidade de trabalho, viva. Como essa reprodução de si próprio é condição para o capital, o consumo do trabalhador também aparece como reprodução não diretamente do capital, mas das únicas condições sob as quais ele é capital. A capacidade de trabalho vivo faz parte de suas condições de existência, tanto quanto a matéria-prima e os instrumentos. Por conseguinte, o capital se reproduz duplamente em sua forma própria, e no consumo do trabalhador, mas somente na medida em que o consumo o reproduz como capacidade de trabalho viva. Por isso, o capital denomina tal consumo de consumo produtivo, produtivo não na medida em que reproduz o indivíduo, mas os indivíduos como capacidade de trabalho. Quando Rossi se escandaliza com o fato de o salário ser contabilizado duas vezes,
uma vez como renda do trabalhador, em seguida como consumo produtivo do capital, a objeção só é válida contra os que fazem o salário ingressar diretamente no processo de produção do capital como valor. Nota 297, ver página 491 a 494, já citadas. Porque o pagamento do salário é um ato de circulação que ocorre concomitante e paralelamente ao ato de produção. Ou, como diz Sisman, desde esse ponto de vista, o trabalhador consome seu salário não reprodutivamente. Nota 298, ver Jean-Charles Sisman, citação página 87 e 93, obra já citada. Mas o capitalista o consome produtivamente, na medida em que recebe trabalho em troca dele, trabalho que produz o salário e mais do que o salário. Isto se refere ao próprio capital considerado exclusivamente como objeto. Entretanto, na medida em que o capital é relação, mais precisamente relação com a capacidade de trabalho viva, o consumo do trabalhador reproduz essa relação, ou ainda o capital se reproduz duplamente, como valor pela troca do trabalho, ou pela troca por trabalho, como possibilidade de reiniciar o processo de valorização, de agir de novo como capital, e como relação por meio do consumo do trabalhador, que o reproduz como capacidade de trabalho trocável por capital, salário como parte do capital. Dessa circulação entre capital e trabalho resulta, portanto, a determinação de uma parte do capital, os meios de subsistência, como capital permanente em circulação, permanentemente consumido, a ser permanentemente produzido. Nessa circulação se evidencia claramente a diferença entre capital e dinheiro, entre a circulação do capital e a circulação do dinheiro. O capital paga salário mensalmente. Por exemplo, o trabalhador leva esse salário para o merceeiro, etc. Este último deposita direto ou indiretamente com o banqueiro. E na semana seguinte, o fabricante o toma outra vez do banqueiro para reparti-lo novamente entre os mesmos trabalhadores, etc. Assim por diante. A mesma soma de dinheiro faz circular continuamente novas proporções do capital, mas a própria soma de dinheiro não determina as porções do capital que são postas a circular dessa forma. Se aumenta o valor em dinheiro do salário, aumentará também o meio circulante, mas a massa deste último meio não determina o aumento. Se os custos de produção do dinheiro não caíssem, nenhuma multiplicação do mesmo exerceria qualquer influência sobre a porção dele que ingressa nessa circulação. Aqui o dinheiro aparece puramente como meio de circulação. Como é preciso pagar a muitos trabalhadores, ao mesmo tempo, é necessário simultaneamente certa soma de dinheiro que cresce com o número de trabalhadores. Em contrapartida, devido à rapidez da rotação do dinheiro, é necessária uma soma menor do que em condições em que há menos trabalhadores. Mas a maquinaria da circulação do dinheiro não está tão regulada. Essa circulação é condição do processo de produção e, com isso, também do processo de circulação. Por outro lado, se o capital não retornar da circulação, esta circulação entre trabalhador e capitalista não pode ser reiniciada. Por conseguinte, ela é condicionada por seu lado pelo fato de que o capital percorre os diferentes momentos de sua metamorfose fora do processo de produção. Se isso não acontecesse, não seria porque não teria havido dinheiro suficiente como meio circulante, mas porque não teria havido capital na forma de produtos, porque teria faltado essa parte do capital circulante, ou porque o capital não se teria posto na forma do dinheiro. Não teria se realizado como capital, o que todavia novamente não resultaria do quantum do dinheiro circulante, mas porque o capital não se teria posto na determinação quantitativa como dinheiro para o que não é, de modo nenhum, necessário, que ele se ponha na forma de dinheiro metálico, na forma imediata do dinheiro. E caso tenha ou não se posto dessa maneira, novamente isto não dependeria do quantum do dinheiro que está em curso como meio circulante, mas da troca do capital por valor enquanto tal. Uma vez mais, se trata de um momento qualitativo e não quantitativo, que discutiremos com mais detalhes quando falarmos do capital como dinheiro, juros e etc. Continuaremos a sexta parte na próxima leitura.